Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui no nosso momento de glória de hoje, um dia muito frio aqui em São Paulo, não sei de onde você me acompanha, mas aqui tá bem frio, mas a palavra do Senhor nos aquece sempre. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o vídeo, deixar comentários, isso é importante para o canal, para que nós consigamos engajamento, nós consigamos atingir outras pessoas. Livro de Salmos 42, diz assim: a alma anela por Deus. A alma tem sede de Deus, a alma tem desejo de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama minha alma. De como passava eu com a multidão de povo e guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E ele será meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, das terras do Jordão e do monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Aqui nos últimos versículos, ainda, né, nos últimos versos ainda desse texto, novamente o salmista diz: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E ele, meu auxílio e Deus meu. Eu li bastante, né, bastante versos aqui desse salmo, justamente para compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem gerado ao meu coração. Esse salmo, aqui no subtítulo, está falando que é um salmo de Corá. Os filhos de Corá, eles eram levitas, eles serviam dentro do templo, né, auxiliando nos candelabros, ali arrumando a mesa, fazendo todo o processo para que o sacerdote pudesse prestar o sacrifício ao Senhor e todos os ritos que aconteciam dentro do tabernáculo. Então, quando a gente está lendo aqui que aonde está o teu Deus? É um questionamento muito interessante. E por que dessa pergunta? Aqui no número 6 está escrito: sinto abatida dentro de mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e do Monte Hermon. Nós conseguimos subentender que eles não estavam dentro do templo. Eles estavam longe. E justamente por isso o questionamento: onde está o teu Deus? Como se Deus fosse apenas aquele Deus de dentro da igreja. E aí a gente traz isso para a nossa vida. Nós que servimos ao Senhor, e essa palavra é muito direcionada hoje a quem professa a nossa fé, a quem tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. E ao longo da nossa vida, nós sempre estamos aguardando uma promessa, o cumprimento de algo que o Senhor falou conosco. Eu tenho promessas da minha juventude ainda, da minha adolescência, que eu estou esperando acontecer, e talvez você que me ouça aí também, né? Promessas que o Senhor fez aí talvez quando você era jovem, quando você se converteu, projetos que o Senhor falou que iria fazer na sua vida e coisas que ainda não aconteceram. E em muitos momentos da nossa vida, às vezes a nossa alma nos questiona e fala: onde é que está o teu Deus? Nós acreditamos que nós somos compostos por 3 corpos: corpo, que é o corpo físico, a carne, literalmente, a alma, aonde estão os nossos sentimentos, e o espírito, que é aquele que se comunica com Deus. Então, quando eu falo que a nossa alma está abatida, são os nossos sentimentos, aquilo que está dentro da gente que nos causa alegria ou tristeza. Aqui o salmista fala que a alma dele está abatida, então ele está num momento de tristeza. E dentro desse abatimento, dentro dessa tristeza,
vem um questionamento. E aí a gente sempre entende que as pessoas perguntam: aonde está o teu Deus? Só que muitas vezes, meus irmãos, essa pergunta vem aqui de dentro de nós. Aonde está o teu Deus? Eu me recordo anos atrás que tinha um louvor de uma cantora muito famosa, conhecida, que falava que nós teríamos o sabor do mel na nossa boca. E dentre a letra deste hino, colocava que as pessoas iriam ficar na primeira fileira, nos vendo ser exaltado. Se nós meditarmos muito bem na letra desse hino, não é bem isso que a palavra de Deus fala, pelo contrário, diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Se os irmãos estudarem a vida de cada um dos apóstolos que estiveram com Cristo, porque para ser apóstolo, né, a gente entende que tem que ter estado com Cristo, e nenhum deles morreu com glória, nenhum deles morreu com honra, pelo contrário, morreram decapitados. Morreram ali, o último apóstolo a morrer foi o apóstolo João, na ilha de Patmos, que morreu de velhice, mas ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo, não morreu porque o Senhor o guardou. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, assim, irmãos, nenhum daqueles que serviu ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma teve glória. Hoje a gente está deturpando o evangelho, que parece que aquele que é crente tem que ter tudo, não pode ter problema, tem que ter a melhor casa, o melhor carro. E não é nada disso que o evangelho fala. A gente tá começando a viver um evangelho de facilidades. Seja crente, vire crente e você vai ter a sua vida perfeita. E não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra do Senhor fala que nós teríamos aflições, que nós seríamos julgados. Mas para que nós tivéssemos bom ânimo, eu quero incentivar você a ter esse bom ânimo. E, irmãos, quando eu digo isso, eu digo para Vanessa. Porque para mim, eu também tenho as minhas lutas, as minhas tribulações. E em muitos momentos da minha vida, essa semana, minha alma falou: aonde está o teu Deus? Às vezes nós passamos por situações, meus irmãos, que nós pensamos assim, mas Senhor, o Senhor não está vendo? Eu não sei se você já falou isso, eu já orei assim. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo o que estão dizendo? O Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo? E em alguns momentos parece que eu estou entre Malaquias e Mateus, nos 400 anos de silêncio. Deus simplesmente não fala nada. O silêncio dele é a minha resposta. Talvez você esteja vivendo um momento como muitas vezes eu vivo, entre Malaquias e Mateus. Se você abrir entre Malaquias e Mateus, é uma página em branco, que são os 400 anos de silêncio que Deus se calou. Mas ele não deixou de trabalhar, ele não deixou de ser Deus. E aí dizem continuamente, eu volto a dizer a vocês, não necessariamente outra pessoa. Muitas vezes nós, aqui numa oração, no momento que estamos somente o Senhor e você, somente você e o Senhor e você, ninguém mais. Às vezes nós estamos no meio de uma multidão, meus irmãos, e estamos sozinhos. Quantas vezes eu estou entre tantas pessoas e me sinto sozinha? E aí a gente pergunta: Senhor, onde o Senhor está neste momento? E interessante que está falando: por que te perturbas dentro de mim? Essa perturbação às vezes nos causa ansiedade, nos causa revolta, nos causa lágrimas. Está falando que, olha só, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Às vezes a gente chora. Eu não sei com você, eu tô falando das minhas experiências, que a gente chora, mas a gente chora de uma forma que parece que a nossa alma tá se rasgando e a gente fala: Senhor, Senhor, e as pessoas às vezes não entendem o que eu estou sentindo, o que você está sentindo, mas o Senhor entende. Irmãos, irmãs, pode ninguém entender os teus problemas, pode ninguém entender o porquê da tua lágrima, mas o Senhor entende. Ao final deste salmo, nós lemos: espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Não está dizendo que ele vai se vingar por mim, que as pessoas vão ver o que ele vai fazer. A gente coloca de uma forma como se fosse sempre: você vai ver o que Deus vai fazer, você vai ver o que Deus vai fazer. Meus irmãos, o mesmo amor que Deus tem por mim,
tem por aqueles que não me apreciam. O mesmo amor que Deus tem por mim, tem por aqueles que me perseguem. O mesmo amor que Deus tem por mim, tem pelos meus desafetos. O mesmo amor, porque ele morreu por mim e por eles também. Então, meus irmãos, nós temos que entender que nem sempre as coisas vão acontecer como se a gente ficasse esperando uma vingança sempre. A gente fica esperando que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus vai trabalhar de... E às vezes o trabalhar do Senhor é tão diferente daquilo que nós imaginamos. Às vezes o trabalhar de Deus, meus irmãos, sabe o que é? Alguém se convertendo. Alguém se convertendo ao Senhor, adorando ao Senhor, sendo transformado pelo Senhor, tendo reconhecimento da glória e da graça de Deus. Então eu quero incentivar a você a esperar em Deus. Eu sei que às vezes a gente vai para o Salmo 70. Eu vou até compartilhar aqui com vocês o que está escrito no Salmo 70. Principalmente aqueles crentes mais velhos, assim como eu. E eu lembro quando eu era jovem e a gente falava, eu acho que a gente tem que sair do 40 e ir para o 70. E no Salmo 70 está escrito: Senhor, apressa-te em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame os que demandam a minha vida e tornem atrás. Irmãos, esse salmo é um salmo aqui dedicado a um salmo de Davi. E a gente às vezes fala isso ao Senhor. Senhor, apressa-te, me socorre, irmãos. O Senhor, ele é o Deus que nos socorre. Ele é o Deus que nos ouve. Ele é o Deus que conhece as minhas limitações, mas ele não vai dar uma prova maior do que eu possa suportar. Ainda que as minhas lágrimas sejam meu sustento diário. Ainda que as minhas lágrimas estejam continuamente nos meus olhos. Ainda que ninguém me veja. Ainda que ninguém entenda as minhas dores. O Senhor, ele tem me sustentado. O Senhor tem sido meu amigo fiel e o teu amigo fiel. Eu falei aqui para que nós estivéssemos no Salmo 70, mas nós também temos que esperar aqui no Salmo 40, que diz assim: esperei, eu já falei sobre ele, inclusive foi no primeira palavra do ano. Esperei confiadamente no Senhor, é na minha tradução. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse clamor é quando o salmista clama por socorro. E aí nós estamos entre o Salmo 40, falando de uma espera. De repente nós estamos no Salmo 70, falando para o Senhor se apressar. E nós devemos descansar no 42, aonde nós reconhecemos que a nossa alma está abatida. E nos questionamos, por que te abate? Porque é uma pergunta, por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Como é que tá aí dentro de você, minha irmã? Como é que tá aí dentro de você, meu irmão? Eu confesso a vocês que tem dia que aqui dentro tá tão machucado, tão ferido. E as pessoas não entendem, as pessoas julgam, as pessoas questionam. E aí a gente fica olhando e olhando. Eu sou muito observadora. E aí eu entendo, espere em Deus. Espere em Deus, não no sentido que as pessoas vão ver e você vai acontecer e você vai pisar em cada uma, porque isso não é coisa de crente, meu irmão. Quando a gente fala espere em Deus, é porque Deus muda a situação. Deus transforma, Deus te leva para outros lugares, Deus faz outras coisas. Deus trabalha de uma maneira que você não entende, e nem eu. Mas espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido, eu não sei qual é o problema, o que tem te angustiado, assim como eu, que tenho passado dias difíceis, mas ainda que as lágrimas tenham sido meu alimento diário, eu vou esperar em Deus, eu vou continuar esperando em Deus, ainda que a minha alma às vezes fale, aonde está o teu Deus? O Deus que eu vou quase diariamente à igreja, o Deus que eu oro, o Deus que eu prego na internet, cadê esse Deus?
Ele está aqui comigo. Ele está aí com você neste momento. Mas nada do que ele tem para mim é exatamente aquilo que eu acredito ser. Porque está escrito: o que eu não vi, o que eu não pensei, o que os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram, o que não chegou ao meu coração. É o que Deus tem preparado. Então, meus irmãos, normalmente o projeto que eu e você fazemos não bate muito com o projeto que Deus tem para nós. Porque os nossos pensamentos são limitados. As nossas intenções, muitas vezes, intenções da carne, intenções já com mágoa, com tristeza. Quando a gente medita no Sermão do Monte, ali em Mateus 5, que o Senhor ele vai explicando e ele diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados pacificadores. E ele vai colocando situações, descrevendo situações e pessoas que muitas vezes nós não somos, mas nós devemos ser bem-aventurados, meus irmãos. Eu encorajo você a esperar em Deus. Eu encorajo você a confiar no Senhor. Eu encorajo você a responder para a tua alma. Ou responder para quem te questionar aonde está o teu Deus. O Deus que você vive na igreja ainda. O Deus que você vive orando. O Deus que você vive com a Bíblia aqui, ó, embaixo do teu braço. Aonde está esse Deus? Ele está aqui, no controle da minha vida. Ele está aqui no controle da tua vida. Ele está aqui no controle de todas as coisas. E eu vou esperar nele. Eu vou confiar nele. Eu encerro a palavra desta noite. E convido você a orar comigo neste momento. Se você está afastado do Senhor, se você um dia foi à igreja e desistiu, achou que demorou demais as promessas, achou que demorou demais o que Deus tinha prometido para você, ou você está pensando em desanimar, porque às vezes a gente está na casa do Senhor e tem tantos pensamentos e, irmãos, como é difícil estar na casa do Senhor, porque o ser humano está lá, eu estou lá, e tantas falhas, tantas coisas que você não concorda, tantas pessoas difíceis, e aí a gente lembra, eu também sou difícil. Então eu quero orar com você neste momento, para que você venha aclamar a Deus e olhar somente para Ele, e esperar nele, e responder a tua alma quando ela te questionar onde está o teu Deus. E você vai falar: está aqui, neste momento. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na tua presença, Pai. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, ó Deus. Eu entrego, Senhor, a minha vida, o meu lar, a minha família. Senhor, e a vida dessa pessoa que está me ouvindo neste momento, me vendo neste momento. Talvez ela esteja com a alma abatida, Senhor, e clamando e questionando onde o Senhor está. Mas o Senhor é um Deus que está aqui conosco, ó Deus. O Senhor é um Deus que está no controle de tudo, Pai. Se ela se afastou da tua presença, Senhor, que ela venha reconciliar-te contigo. Se ela, Pai, não está indo à tua casa, que ela, Senhor, venha sentir o desejo, Pai, de estar na sua casa, o desejo, Senhor, de te adorar, o desejo, Senhor, de te louvar. Senhor, ainda que é difícil tantas vezes, ó Pai, julgamentos, olhares, problemas, questionamentos, nós olhamos e esperamos no Senhor. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda fará, porque eu vou esperar no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te sustente. E que essa oração que saiu daqui, ó, do meu coração, chegue ao teu coração. Amém? Obrigada pelo teu contato, obrigada por me assistir e compartilhar os vídeos, deixe seus comentários. E que o Senhor te abençoe e prepare outros momentos para estarmos juntos aqui,
Eu gosto muito desse trabalho, gosto muito de estar aqui com vocês, gosto muito de falar da palavra do Senhor e cumprir esse chamado, esse ID que Deus me destinou, ainda com tantas falhas que eu tenho, né? Mas o Senhor tem sido fiel. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.